Boa noite a todos. É com grande satisfação que, nesta noite, eu estou aqui coordenando a mesa, que conta ainda com 2 outros professores. Serão 3 apresentações: a apresentação do professor Fábio Cairoli e a apresentação do professor Robson Tadeu. E é realmente, para mim, como professor da Universidade Federal da Paraíba, uma honra estar participando deste evento. Poetra, tradução de poesia latina antiga entre teorias e experimentos, que foi organizado pelo professor José Amarante, da Universidade Federal da Paraíba, e por mim, aqui, professor Milton Marques, da Universidade Federal da Bahia. Então, eu vou compor a mesa será composta por mim, que apresentarei o trabalho A Tradução da Poesia Latina em Versos Heptassílabos Longos, pelo professor Fábio Cairoli, da Universidade Federal do Paraná, cujo trabalho é Naturalização e Estranheza na Tradução de Poesia Latina, Marcial e Virgílio entre a Tradição e o Experimento, e o professor Robson Tadeu Cezila, da USP, cujo trabalho é Traduzindo Marcial, Teoria e Prática. Muito obrigado pela presença de vocês, meus amigos, e obrigado a todos os que estão nos assistindo. E vamos, então, começar com, meio estranho, a minha apresentação por mim mesmo, né, já que eu sou o coordenador da mesa. Eu sou Milton Marques Júnior, professor titular do curso de Letras Clássicas da Universidade Federal da Paraíba, com mestrado e doutorado em Letras pela UFPB, e tenho alguns livros publicados, dentre os quais se destacam os 5 volumes do Dicionário da Eneida de Virgílio, que é uma pesquisa que está em andamento ainda. A minha tese de doutorado sobre a Luísa Azevedo, da ilha de São Luís aos Refólhos do Botafogo, um estudo e tradução de um hino latino, Peruigilium Veneris, uma sagração erótica à primavera, e mais recentemente um livro de pequenos ensaios, Pandemia e Pandemia, o clássico no cotidiano, e um livro fruto da sala de aula,
que se chama Homero na Sala de Aula. Além disso, um pequeno livro de poemas satírico-irônicos, Epigrammaton, que constituem algumas obras da minha autoria. Dito isto, então começarei a minha apresentação, que se chama A Tradução da Poesia Latina em Versos Heptassílabos Duplos. Para a parte prática deste nosso trabalho, escolhemos 2 poemas, o Carmen 84, Adiarium, de Catulo, e o Epigrama 97, do livro 10, de Marcial, cujo ritmo já nos favorece no propósito de nossa tradução em heptassílabos duplos. Esclarecemos, de antemão, que nas nossas traduções não há qualquer intenção de recriar ritmos ou dicções da poesia latina. O intuito é exercitar uma possibilidade de tradução dentro de um método que conhecemos bem, seja na poesia chamada erudita, como nas Sextilhas de Friantão, de Gonçalves Dias, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, ou em Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, seja na poesia dita popular, como a Sextilha e a 10ª heptassilábicas do Repente e da Cantoria de Viola. Em todo caso, não há dúvida de que, erudito ou popular, dicotomia, a nosso ver, apenas com o intuito classificatório, né, o fundamento mais antigo do verso sempre foi a oralidade. O heptassílabo é um ritmo que se encontra de modo incontestável na fala de todos nós na língua portuguesa. A minha experiência de ouvinte desse ritmo levou-me à experimentação do heptassílabo duplo, para o qual estabeleci o critério de um ritmo bem marcado, pensado a partir da articulação do endecassílabo ou verso de arte maior, que pode se transformar em 2 pentassílabos ou 4 dissílabos sem perder a sua cadência. A fixação desse critério é fundamental, porque temos a consciência de que nem todo verso de 7 sílabas é um redondilho maior. O heptassílabo duplo consiste na justaposição de 2 versos heptassílabos, cuja acentuação ternária e bem marcada nas 3ª, 5ª e 7ª sílabas é mantida independentemente. Assim, se cortarmos o heptassílabo duplo em 2, teremos gráfica e ritmicamente 2 heptassílabos, e se mantivermos o heptassílabo duplo como um único verso e o manifestarmos apenas oralmente, parecerá ao conhecedor da versificação portuguesa um dístico heptassilábico. Quando lido, este único verso mantém independente o ritmo de cada heptassílabo, com a pausa maior funcionando como um hemistíquio, além de estender para o seguinte o ritmo de sua primeira metade. Esperamos mostrar na prática, com os dois poemas escolhidos, como se dá esse processo. Falando um pouco da tradução, e um pouco apenas mesmo, por conta da exiguidade do tempo, depois isso será desenvolvido no trabalho que deverá constar no livro, nós entendemos a tradução como um processo que pode ser e tende a ser redirecionado a qualquer momento por quem a fez ou por outros que enveredaram pelo caminho de um mesmo texto. As teorias são muitas e diversas e cabe ao tradutor escolher uma, ou, no limite, nenhuma, para o enfrentamento do texto que tem diante de si. O que mais importa é que o tradutor deixe claro o critério a ser utilizado para a realização do seu trabalho, explicitando a intenção que tem em mente para a sua tradução, devido aos caminhos diversos que um texto nos pode oferecer. Diante disso, é que tomamos sempre como apoio teórico a experiência de tradução de Umberto Eco em Dire quasi la stessa cosa,
entendendo a tradução como uma negociação que, evidentemente, envolve não só a contextualização do texto a ser trabalhado, mas também a sua estrutura como texto, no caso específico, literário. Ao deixar claro o seu propósito, o tradutor deve ter em mente que um texto não ganha ou perde valor pela sua língua de origem, mas pelo seu conteúdo intrínseco, ainda que haja uma visão subjetiva no que diz respeito à valoração para cima ou para baixo, dependendo sempre do olhar e da necessidade de quem traduz e não necessariamente de quem recebe o texto. Assim, apesar de entender o sentido provocativo de um fragmento do texto de Cervantes, quando Dom Quixote discursa fazendo uma valorização da tradução das línguas clássicas, como o grego e o latim, acima das outras. Por outro lado, nós não concordamos com isso, evidentemente. Por outro lado, também não compactuamos com aqueles que querem diminuí-las ou desdenhá-las por visões políticas contemporâneas. Ou seja, não concebemos ver o latim e o grego como as únicas línguas dentre todas a merecer um coroamento, nem como línguas que devem ser canceladas, para usar um termo e uma prática que a cada dia estão se tornando mais e mais correntes. A tradução de línguas clássicas tem o seu lugar, como qualquer outro assunto que se queira estudar, não devendo ser motivo de preconceito. Ainda vemos como importante que possamos exprimir, conforme a afirmação ainda de Dom Quixote, a importância de uma concepção utilitária que a tradução pode ter. A tradução, portanto, sem excluir outras possibilidades, pode ser um dos muitos instrumentos de leitura que se colocam à disposição dos leitores, motivo por que costumamos chamar as nossas traduções, o mais das vezes para a sala de aula, de tradução operacional. No trabalho que ora apresentamos, não houve qualquer intenção, conforme já dissemos, de recriar ritmos latinos. Do mesmo modo, também procuramos passar ao largo da pretensão minha, seria uma pretensão minha, no caso, de fazer uma tradução poética. Se isto aconteceu em algum verso, foi a nossa revelia. E o crédito deve ser dado aos autores traduzidos, Catulo e Marcial. Não somos poeta, nem desejamos sê-lo. Quando muito, um versejador que recorre a um ritmo bem cadenciado, como o heptassílabo, que bem merece o nome que tem de redondilho. Norteando nosso trabalho por estes critérios, procuramos seguir a lição de Gérard Genette na afirmação seguinte, em tradução nossa. O mais sábio para o tradutor seria, sem dúvida, admitir que ele não pode fazer senão mal, e se esforçar, entretanto, para fazer tão bem quanto possível, o que significa frequentemente fazer outra coisa. A ideia de utilização do heptassílabo duplo surgiu, como já dissemos, experimentalmente, a partir da tradução do dístico elegíaco dos epigramas de Marcial, e que, a nosso ver, dentro dos critérios estabelecidos por nós, deu certo. O dístico elegíaco é formado, como sabemos, por um hexâmetro e um pentâmetro. Esses versos têm uma delimitação entre o mínimo e o máximo de sílabas utilizadas. O hexâmetro tem um mínimo de 13 e um máximo de 17 sílabas, resultando numa média de 15 sílabas. O pentâmetro tem um mínimo de 12 e um máximo de 14 sílabas, o que nos dá uma média de 13 sílabas. Ambos os casos podem ser bem quadrados no heptassílabo duplo, que conta com 14 sílabas ativas e 2 que poderão estar passivas ou poderão não existir na construção do verso em língua portuguesa, tendo em vista a nossa especificidade de contar as sílabas de um verso até a sílaba tônica da última palavra desse verso. Esclareça-se que não estamos confundindo sílaba com pé, visto que o pé, na concepção da poesia grega e latina, é um conjunto de sílabas que se constrói, sobretudo, com a utilização de sílabas breves e longas,
e que dizem da sua duração e do ritmo do verso. O máximo que queremos atingir com a nossa tradução é uma aproximação com a medida do verso, não necessariamente a aproximação com o seu ritmo ou a sua cadência em latim. Diante dos textos que... No nosso processo de tradução, cuja finalidade é a sala de aula, conforme já afirmamos, começamos sempre a partir de uma tradução operacional, cujo intuito não é só dar ao leitor um sentido aproximado do texto original, mas também, satisfazendo as inquietações próprias da minha profissão, guiar a compreensão dos nossos alunos para sentir a tradução como um processo cujos passos são o entendimento da língua de partida, o contexto em que o texto se encontra e a sua estrutura, né? E, a partir disso, procurar ajustar a tradução inicial a uma estrutura mais condizente com a nossa língua. Um último passo, que seria voluntário, mas que eu sempre faço o primeiro passo nessa direção, seria tentar uma tradução metrificada, sem excluir a possibilidade como um adendo com o adendo de uma recriação. No meio desse processo, procuramos deixar claro para os nossos alunos que, conforme afirma Genet, nenhuma tradução pode ser absolutamente fiel e todo ato de traduzir toca no sentido do texto traduzido. Não deixando nunca de fazer também a advertência de que, no outro extremo do processo tradutório, chegaremos à butade de Machado de Assis, através do conselheiro Ares, em Esaú e Jacó, no provocativo capítulo 45, Musa canta, e que diz: traduções não valem originais. No que diz respeito ao processo de recriação de um texto por outro, a que recorreremos mais adiante, nós o vemos envolvido na transtextualidade, de acordo com o conceito estabelecido por Genet, deixando de ser, portanto, uma tradução tout court. É assim que vemos Marcial fazer com Catulo, ao recriar ou fazer uma transposição, como diz Genet, por exemplo, do Passer Lesbiae, o Kenabis Vobis ou da Mihimilia Bácia. É também como vemos o nosso epigrama a ser apresentado no final deste trabalho, dialogando com o Ad Arium de Catulo. Comecemos, então, com o epigrama 97 do livro 10 de Marcial. Eu pediria para colocar o primeiro slide, e aí se encontra o epigrama. Eu vou me abster de ler, mas vocês têm o epigrama à sua frente, de maneira que vocês possam visualizar pelo menos o Rumpitur Inuidia Quidam, e, sobretudo, o Rumpitur Inuidia que vai se repetindo dentro do epigrama. Em seguida, vamos mostrar a tradução operacional que é proposta por nós. Então, vem o segundo slide agora. O segundo slide, por favor. O segundo slide. Então, essa é a tradução operacional. Arrebenta-se de inveja um certo, caríssimo Júlio, porque Roma me lê. Arrebenta-se de inveja. Arrebenta-se de inveja porque pela turba sempre em cada dedo somos indicados. Arrebenta-se de inveja. Arrebenta-se de inveja porque César, um e outro, atribuiu a mim o direito dos filhos. Arrebenta-se de inveja. Arrebenta-se de inveja porque eu tenho uma doce propriedade no subúrbio e pequena casa na cidade. Arrebenta-se de inveja. Arrebenta-se de inveja porque sou agradável aos amigos, porque sou conviva frequente. Arrebenta-se de inveja. Arrebenta-se de inveja porque somos amados e porque reconhecidos. Que se arrebente quem quer que se arrebenta de inveja. Antes de entrar na estrutura formal do poema, sentimos a necessidade de chamar a atenção para algumas de suas passagens.
porque é exatamente isso daí que vai dar a sustentação do Rumpitur Inuidia. Trata-se de um epigrama importante no conjunto da obra de Marcial, no sentido de que faz uma breve síntese de sua vida como poeta em Roma. Vida de cliente, privilégios concedidos por patronos poderosos, no caso, 2 imperadores, direito dos 3 filhos, casa em Roma, propriedade em aumento, participação nos banquetes oferecidos pelos patronos, tudo aliado à fama que o poeta conquistou, causando inveja em um pretenso desafeto, metonímia dos muitos que o poeta fez ao longo dos seus mais de 30 anos na capital do Império. O querido amigo citado no epigrama é Júlio Marciales, não é? É o Júlio Marciales. E a quem Marcial dedicou o seu 6º livro e provavelmente também o seu 3º livro de epigramas. No que diz respeito ao direito dos filhos, o ius natorum, do verso 6, o imperador Tito concedeu a Marcial o ius trium liberorum, o direito dos 3 filhos, direito confirmado posteriormente, quando o imperador, por seu irmão Domiciano, mesmo sendo Marcial solteiro e sem filhos, o que revela um privilégio do patrono otorgado ao seu cliente, né, ao seu cliente. Sobre as propriedades ad nomento e a casa em Roma, sabemos que Marcial passou muitos anos no seu 3º andar do Quirinal, mas que ao final da vida morou em uma pequena casa nas mesmas imediações e não longe do templo de Flora. Em relação agora à construção do poema, vemos que o epigrama se apresenta como um quiasmo reiterativo, em que o hemistíquio constituído por Rumpitur Inuidia, com que se inicia o hexâmetro, é o mesmo com que se termina o pentâmetro. Quando, contudo, colocados lado a lado, eles formam um pentâmetro perfeito. Rumpitur Inuidia, Rumpitur Inuidia, em que se marca com exatidão, por conta da estrutura desse verso, as suas 2 metades. Vem daí um ritmo específico que pega o leitor, construído a partir dessa repetição estrutural do epigrama, cuja sustentação é confirmada pelo uso do quod sempre em posição estratégica e anafórica. Este ritmo retomado ajuda não apenas na tradução operacional, mas, sobretudo, na tradução em que se procura recriar um ritmo, ainda que não seja o original da língua latina. A nosso ver, sentimos na tradução desse epigrama uma naturalidade rítmica que nos ajuda na composição do verso heptassílabo duplo. Apresentaremos a seguir 2 versões desse poema em heptassílabos. A primeira em versos redondilhos simples, a segunda em heptassílabos duplos, mostrando que a composição dos 2 versos, na mesma linha, em nada muda o ritmo da versão anterior. Então vejamos aqui. O próximo slide, por favor. A tradução em versos heptassílabos simples. Se arrebenta de inveja, caro Júlio um qualquer, por ter Roma a me ler, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja porque somos apontados, pela turba indicados, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja cada César consentir, filhos 3 usufruir, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja por ter doce propriedade, uma casa na cidade se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja se aos amigos eu agrado, e aos banquetes convidado, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja por amado e afamado, pois que seja arrebentado quem se explode de inveja. Montando agora esses heptassílabos simples para heptassílabos duplos, nós temos exatamente o mesmo ritmo. Se arrebenta de inveja, caro Júlio um qualquer, por ter Roma a me ler, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja porque somos apontados pela turba indicados, se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja cada César consentir, filhos 3 usufruir, se arrebenta de inveja.
se arrebenta de inveja por ter doce propriedade, e uma casa na cidade se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja se os amigos o agrado, e aos banquetes convidados se arrebenta de inveja. Se arrebenta de inveja por amado e afamado, pois que seja arrebentado quem se explode de inveja. Como podemos ver, não houve quebra do ritmo do poema, no momento em que fizemos a justaposição dos 2 metros. Observe-se, por outro lado, que o que dá sustentação à continuidade rítmica dos versos é o fato de que estamos trabalhando com um tipo de verso que poderia ser chamado de heptassílabo ternário ideal, cujas pausas ocorrem sempre na terceira, quinta e sétima sílabas. Ao mesmo tempo, chamamos a atenção de todos para o fato de que este tipo de verso redondilho apresenta sílabas mais fortes, onde as pausas se impõem na terceira e na sétima sílabas, verificando-se na quinta sílaba uma pausa mais suave, como apoio à prolação entre as duas. Dessa forma, podemos perceber que a quinta sílaba é, o mais das vezes, formada por uma átona que se transforma em leve tônica ou formada por uma pretônica. Dizendo de outra maneira, a quinta sílaba, apesar do acento que recai sobre ela, não tem a mesma força da terceira e da sétima. E a explicação é que neste tipo de verso heptassilábico, o hemistíquio recai na terceira sílaba, de tal modo que 2 trissílabos compõem um heptassílabo, da mesma maneira que um heptassílabo pode ser dividido em 2 trissílabos sem perder o seu ritmo. Esse recurso não consiste em qualquer novidade, tendo sido utilizado há bastante tempo pelos poetas, sobretudo pela consciência de que o que estabelece o metro é o ritmo, não o contrário, tendo em vista que a prolação cadenciada aconteceu muito antes da sua descrição por quem de direito. Veja-se a sua utilização em Silva Alvarenga, poeta do século XVIII, em O Prazer, Rondó 24, de Glaura, Poemas Eróticos. O próximo slide, por favor. Sobre o feno recostado, descansado afim na lira, que respira com ternura na doçura do prazer. O conhecimento da cesura como hemistíquio, na terceira sílaba, permite ao poeta Silva Alvarenga a rima enlaçada da sétima sílaba do primeiro verso com a terceira do segundo, repetindo-se essa estrutura nas rimas do segundo com o terceiro e do terceiro com o quarto verso. Recostado, descansado, lira, inspira, ternura, doçura. Veja agora como nós podemos fazer isso com a minha tradução, com a tradução que eu propus. Então, o próximo slide, por favor. Estão aí 2 heptassílabos duplos. Se arrebenta de inveja, caro Júlio, um qualquer, por ter Roma a me ler, se arrebenta de inveja. Quando a gente transforma isso em esses 2 heptassílabos duplos em 4 heptassílabos simples, não há mudança, como nós já vimos. Se arrebenta de inveja, caro Júlio, um qualquer, por ter Roma a me ler, se arrebenta de inveja. O mesmo se dá, próximo slide, por favor, quando nós temos aí a transformação desses 4 heptassílabos simples em 8 trissílabos simples. Se arrebenta de inveja, caro Júlio, um qualquer, por ter Roma a me ler, se arrebenta de inveja. Este procedimento que utilizamos não significa que todos os heptassílabos devam ser desta maneira. Esta é uma das possibilidades que escolhemos dentre tantas, por nos soar bem nos ouvidos, acostumados com os ritmos da cantoria de viola. Acrescentamos ainda que, se o ritmo é ternário, com as pausas já descritas, a melodia pode ser variada, podendo o verso ser recitado ou cantado e de formas bem diferentes. O mesmo procedimento aplicamos a Catulo.
que é, assim como Marcial, um poeta múltiplo e diverso. O mesmo poeta capaz de se mostrar compungido ao prantear um irmão morto e enterrado longe da família, como Carmen 101, ad ínfera, mostra-se bem-humorado ao convidar um amigo para jantar em sua casa, desde que ele, o amigo, leve a comida, a bebida e as moças, pois nada há em sua bolsa a não ser teias de aranha, o Carmen 13, ad fabulum. Ele pode revelar-se ainda irônico, mordaz e ferino e pornográfico. E a mordacidade de Catulo, sobretudo quando se trata de criticar o pernosticismo de um infatuado, acentuando-lhe de modo impiedoso algum vício de linguagem, como é este que nós vamos apresentar no Carmen 84 ad Arium. O Catulo que chora, portanto, a morte prematura do irmão, sendo um Catulo elegíaco, transforma-se em um poeta crítico, ácido, cheio de farpas e epigramático, que sabe manejar de maneira magistral a forma concisa do epigrama e utilizando mais habitualmente o dístico elegíaco. Vejamos como esse veronês impulsivo se refere a um pedante de nome Arrio, que imagina falar de modo elegante e refinado, colocando uma aspiração que já não existia ou ia deixando de existir na língua latina. Então, vejamos aí a tradução, o texto de Catulo. Eu pediria, muito obrigado, está aí o texto de Catulo, epigrama 84, ad Arium, para que vocês lembrem-se desse epigrama. E vamos para a tradução dos versos em heptassílabos duplos. Eu vou aqui vou queimar uma etapa, não vou mostrar uma tradução operacional, já vou mostrar a tradução em heptassílabos duplos. E comoda Arrios dizia quando cômoda queria, e dizia insidias, para insídias dizer, e achava ter falado de maneira eloquente, quando até onde podia, insidias bem dissera. Acredito que a mãe e também o tio materno, o avô materno assim e também a avó disseram, enviado para a Síria, que descanso as orelhas. Lá ouviam as mesmas coisas com doçura e leveza, nem temiam em seguida tais palavras a si mesmos. Quando súbito anunciou-se a notícia tão horrível, as chamadas ondas jônias, depois que Arrios lá chegara, já não mais assim chamavam, mas Jonias se dizia. De início, o epigrama 84 ad Arium, de Catulo, apresenta uma impossibilidade de tradução direta, digamos assim, com relação aos termos ditos de modo forçadamente aspirado por Arrio, ou Ário. No original latino, em lugar de cômoda e insídias, Arrio diria algo como Rômoda e rinsídias, alegando que seus antepassados se expressavam dessa maneira e ele estaria, então, seguindo o falar costumeiro dos antigos. Catulo brinca com esse tipo de prolação, porque a pronúncia de Iônias em Riônias transformou o termo no homófono grego rioneoi, nevosos ou nivosos, e desse modo as ondas iônias, referência às águas do Mar Jônio, passaram a ser as ondas nivosas ou as ondas nevosas, geladas. Algo parecido com a confusão que alguém faz querendo dizer vultoso, avultado, volumoso, e dizendo vultuoso, congestionado. O tipo afetado de Arrios, com a pronúncia indevida, pode ter sido o ponto de partida para Petrônio, em data muito posterior, criar o impagável Trimalquião no Satíricon, sempre querendo demonstrar uma cultura que não tinha. Como não há aspiração na língua portuguesa, fizemos o deslocamento do acento das palavras apelando para o hiperbibasmo, em flagrante e consciente erro de prosódia, para tentar alcançar o tom irônico do poeta na sua zombaria a Arrio, modelo do snob, metido a bem-falante, que abre a boca e nos envia, sem a menor cerimônia, uma rúbrica e um púdico, em lugar de rubrica e pudico,
em clara hipertrofia da correção. Sabemos muito bem que uma maneira de se pretender uma ascensão social é demonstrar cultura, muitas vezes expressa na linguagem, por pessoas que querem falar ou escrever de modo empolado, o dito falar difícil, achando que assim poderão ser consideradas inteligentes, cultas ou eruditas. No caso do epigrama de Catulo, é notória a ironia social, da ascensão social, através da expressão linguística, apoiada numa ancestralidade duvidosa de pessoas libertas. Arrio seria, portanto, descendente de um escravo liberto. Se não há aspiração na língua portuguesa, existe, contudo, algumas pessoas que forçam uma palatalização abusiva e desnecessária, como podemos ver em um certo Jorge Benjor, na época ainda Jorge Ben, menina que não sabe quem é o show. Calbi Peixoto, com Cheixão, eu me lembro muito bem, vivia no Morra Sonhar. E atualmente a cantora Paula Fernandes. É esse tipo de prosódia descabida, dos que por um motivo ou outro aspiram, sem trocadilhos, ser diferentes, que é motivo da zombaria na pena de Catulo. Ao que parece, a prolação abusiva de Arrios, sustentada na aspiração, não causa surpresa ou fere os ouvidos dos sírios quando ele é para lá enviado, tendo em vista ele se encontrar numa terra cujo alfabeto se constitui a partir de 22 letras, todas consoantes. O que causa espécie é a mudança de sentido na prolação de riônias em lugar de iônias. Ou seja, a lição que Catulo nos passa é de que a prolação se torna tanto mais estranha quanto mais se muda o significado do termo. Não resistimos à ironia catulana e procuramos emular o poeta, exercitando em forma de um epigrama em heptassílabo duplo, determinada característica da prolação muito comum no falar cotidiano de algumas pessoas de certas regiões do país. O próximo, por favor. Então, aqui está a emulação. Gratuito por gratuito, se achando bem falante, fortuito desvairado, acredita-se importante. E gastando seu vernáculo, circuito prolatando, cada vez que ele pode, os ouvidos massacrando. Se orgulhava de um passado pioneiro e loquaz, repetindo as silabadas cada vez mais quanto mais. Enviado à Paraíba, a prosódia costumeira, um impacto recebeu. Foi motivo de zoeira. Percebeu de imediato o quão peco era o seu fruto. Nunca fora fortuito. O seu nome era fortuito. Exercícios e brincadeiras à parte, a nossa intenção é mostrar que estamos mais próximos do que pensamos dos poetas que escreveram há mais de 2000 anos. A criação poética de qualidade, seja lírica ou satírica, é atemporal e universal. O tradutor, por sua vez, precisa estabelecer qual a direção e qual a intenção da sua tradução, uma vez que ela pode se realizar em uma multiplicidade de vozes, livre de amarras, que a desejam unívoca. Qualquer que seja o caminho trilhado, que resulta em uma tradução possível para aquele momento específico, sempre haverá perdas. Uma vez que toda língua, na afirmação de Genet, tem suas especificidades nocionais, tornando certos termos intraduzíveis em qualquer que seja o contexto. O trabalho não termina aqui. O heptassílabo nos é um verso tão familiar que eu utilizei mesmo na prosa, na advertência inicial que fiz para o meu livro Epigramaton, de modo a explicar o que é o epigrama e com que intuito eu o construí. O último slide, por favor. Foi pensando no exercício que eu compus os epigramas que integram este livro, ora dado à edição. De início, alguns dísticos, depois outros mais compridos, mas em mente sempre tive a importância do melódico e também da concisão, o que emula o pensamento. A presença da ironia, elemento importante, a que sempre estive atento, faz-se a alma do epigrama, provocando no leitor a surpresa ou o sorriso, como queda e fechamento do poema construído. De Calímaco a Catulo, de Catulo a Marcial, de Gregório a Bocage, e daí a tantos outros,
A ironia foi fazendo no poema sua morada. A leitura em voz alta e a toada da viola nos serões de cantoria apuraram meus ouvidos construindo o setessílabo metro preferencial. Como fiz os epigramas? Sendo o ritmo latino e seu metro diferentes do usado em português, procurei na construção a medida aproximada com dos versos setessílabos, imitando em comprimento o hexâmetro e o pentâmetro do seu dístico original. Com um verso de 14 ritmado em 6 pés, eu me aproximei então da medida do epigrama. Eu ressalto, no entanto, que ao introduzir a rima, coloquei uma estranheza no sistema do latim. Eis o epigrama pronto, com 2 versos de 14, em um dístico bem marcado por um ritmo de 6 pausas, sem pensar em longo ou breve, sendo a rima emparelhada. Poderia tê-lo feito com os versos ditos brancos, iguais aos que apresento no epigrama inicial. O assunto é variado, é genérico, é específico, dependendo muitas vezes do momento e circunstância. O importante é que ele seja incisivo e irônico, qual um pinto que se alegra a bicar uma ferida. Finalizando, podemos reafirmar que a tradução é um processo na acepção da palavra. Aos poucos, com a experimentação em sala de aula, a leitura em voz alta e, sobretudo, a revisitação constante à tradução produzida, é possível chegar a uma forma mais aperfeiçoada, desde que o tradutor, quanto mais se envolve com ela, mais ela o conduz através e para além dos limites das línguas. O que Humberto Eco chama de quase a mesma coisa, título do seu livro, é de uma provocação inteligente e sutil. A tradução que temos em mente, idealmente falando, é quase a mesma coisa da original. O problema está exatamente no quase. Então, muito obrigado. Eu finalizo aqui. Muito obrigado a vocês e a gente se vê. Obrigado a todos que estiveram participando e até amanhã com uma nova mesa, 2 novas mesas, não é? Uma boa noite.